Você já parou para pensar o quanto que você pode melhorar a sua capacidade resolutiva nas cirurgias estereoscópicas, associando técnicas? No caso aqui, a esteroscopia associada à ultrassonografia. Então foi esse tema pelo qual eu fui convidado aqui. Estou em Maceió, tá? Na sexta jornada alagoana de ultrassonografia, e a gente teve a possibilidade ontem de discutir com alguns colegas sobre a gente melhorar a segurança e a eficácia da nossa técnica cirúrgica, juntando ultrassom e estereoscopia. Então, gostaria de agradecer aqui aos colegas Gustavo e Adilson pelo convite aqui, foi uma oportunidade muito legal da gente poder conversar. Aprendi bastante também, é bom a gente ver o ponto de vista de outras pessoas que trabalham com a mesma patologia, mas em pontos diferentes aí no tratamento da paciente. Agradecer demais a Endomaster, que possibilitou a minha vinda aqui para Maceió. Sou muito grato aí pela oportunidade. Então, consegui a liberação dos colegas para poder compartilhar essa aula agora com vocês e acrescentando a questão das discussões que a gente teve ontem. A esteroscopia, ela tem um benefício de quê? Ela tem uma visão direta, a gente consegue ter uma visualização da cavidade uterina, a gente vê tudo bonitinho, sem ter qualquer alteração, diretamente da patologia, da cavidade. Porém, qual que é a minha limitação? Eu tenho visualização direta que ela vai até onde? Até a parede. Então, que nem aqui no quarto. Eu enxergo até lá. Da parede para trás, eu não consigo enxergar nada. Então, eu posso ter algum ganho com isso utilizando a ultrassonografia. Qual que é o benefício da ultrassonografia? Eu consigo enxergar além dessa parede. Por quê? Porque ela gera ondas sonoras de alta frequência em que a máquina transforma essa onda em que ela encaminha e volta, ela consegue transformar isso em imagem. Inclusive, deixo aqui o ponto que cada vez eu fico mais abismado quando eu vejo as imagens de equipamentos novos. Ontem a gente teve a possibilidade de fazer exames juntos. Nossa, foi maravilhoso, eu fico assim boquiaberto com a capacidade que o ultrassom tem de mostrar a imagem. Mas eu ainda falo da minha parte que assim, a visualização direta ainda é melhor do que a visualização criada pelo ultrassom. Mas não vamos criar aqui briga. E qual que é a limitação? A limitação é que, em alguns casos, ele vai ter dificuldade de gerar essa imagem, tá? Então, ainda assim, a gente ainda tem uma dificuldade. E a dificuldade também de, às vezes, fazer alguns procedimentos. Então, sem criar rixa com ninguém, vamos fazer o quê? Vamos pegar o que é bom de cada um. Então, eu consigo trazer junto todos os benefícios da esteroscopia, da visualização direta e da ultrassonografia, que consegue ver além do que está passando, né? A gente consegue ter uma complementação dos benefícios, e com isso a gente vai reduzir as limitações. Qual que é a limitação da ultrassonografia em caso de pólipo? Por exemplo, em pólipos longos, por quê? Porque ele ocupa toda a linha endometrial, e na hora que as duas paredes estão juntas e o pólipo no meio, elas às vezes confunde a imagem, que pode dar como espessamento, que eu já vou dizer que também não é um grande problema. Outra questão, pólipos pequenos. Às vezes o pólipo é tão pequenininho que ele não consegue visualizar no ultrassom. E pólipos também que nem sempre precisam ser longos, mas sendo achatados, como o caso desse videozinho aqui embaixo, aqui no canto, tá? Então ele era bem achatado, parecia uma língua. Então ele ficava deitadinho, foi dado como espessamento, na hora que a gente viu, a gente colocou, a gente viu que era um pólipo, então a gente conseguiu, tinha equipamento disponível na hora, a gente conseguiu tirar o pólipo inteiro. Isso, tá, para o colega de ultrassom que estiver vendo, isso não é um grande problema. Não fique se sentindo mal por causa da dificuldade, você, colega esteroscopista, entenda essas dificuldades da outra técnica, e isso não é para falar para o paciente, nossa, olha, era isso, agora é aquilo, eu que dou o diagnóstico. Por quê? Porque isso faz parte. A gente tem que entender a limitação de cada exame, e não faz o menor sentido a gente ficar se vangloriando como se isso aí fosse uma grande coisa, porque não é. Uma outra limitação do ultrassom, que para a gente também é um pouquinho como esteroscopista, que é a fase do ciclo inadequada. Às vezes a fase do ciclo, quando a gente pega a segunda fase do ciclo, atrapalha um pouco para ver pólipo, ver mioma, pólipo pequeno. Às vezes a gente consegue até limpar um pouco o endométrio para fazer a avaliação. Para o ultrassonografista é muito pior, ele atrapalha realmente. Então, isso às vezes, a limitação do ultrassonografista pode ser também a culpa nossa, como esteroscopista ou ginecologista, impedir o exame e a gente não nos preocupar com a fase do ciclo adequada. Então, se você vai pedir pensando em fazer um rastreio, tá? Lembrando que o rastreio, não existe nenhum guideline no mundo que justifica fazer exame de ultrassom de rotina, em nenhuma fase da vida da mulher. Nem na menarqume, nem na menopausa, em nenhum sentido, tá? Isso aí é uma discussão que pode fazer em outros cantos, mas já vou deixar aqui bem claro. Então, assim, foi pedir ultrassom?
Isso é um ponto importante que eu vou fazer esse vídeo aqui, já vou deixar o convite para os colegas aqui do ultrassom da Gestos, tanto o Gustavo quanto a Dilson, que eles falaram muito ontem pra gente, que existem muitas diferenças no ultrassom em diferentes fases, em diferentes patologias. Isso é um tema bem legal e a gente precisa saber. E qual que é a limitação da estereoscopia? É bem pouca, essa fase do ciclo em que a gente consegue dar um jeitinho aí de passar nos casos que tiver um endométrio um pouco mais espesso, tá? Dificulta, mas não limita tanto quanto no ultrassom. Vou mostrar aqui uma coisa bem legal, na clínica City Rinode existe um fellow de reprodução, e esse fellow, ocasionalmente eu chamo para me ajudar para fazer algumas coisas. E nesse caso, por exemplo, era uma estenose de orifício interno, que foi importante para eu conseguir vencer, e após passar o orifício interno, ela não simplesmente virou as costas e foi embora. Ela ficou lá fazendo o exame e acompanhou. Para quê? Para ver como que é a imagem do pólipo. Então, com a cavidade estendida, como se fosse uma esterosonografia, ela teve a possibilidade de avaliar, aqui ó, que bonitinho, como é que estava a cavidade, tá? Junto, então aqui a sombra era da minha pinça, que fazia aquela sombra para baixo, consegue ver minha pinça, meu equipamento, e o pólipo também. É uma coisa que sim, que eu recomendo bastante para os colegas do ultrassom, se puderem acompanhar o exame de esteroscopia durante, é bem legal para ver, inclusive para ver se o relatório que você está fazendo bate com o que a gente está vendo depois. Esse aqui é um caso que eu deixei mais por curiosidade, para mostrar a importância aqui do ultrassom. Inclusive em alguns exames feitos aqui, exame num bidimensional, um equipamento bem restrito. Isso aqui foi de um curso nosso de esteroscopia que eu achei legal. Por quê? Porque é um útero bicorno, então tem as duas hemicavidades aqui, em que o colega escreveu bonitinho, que a hemicavidade tinha um pólipo onde? Na esquerda. Aí você fala, pô, mas e daí? Você não entra e olha? Sim, na maioria das vezes, só que às vezes me dá dificuldade de enxergar por sangramento, por estenose, tá? Às vezes até algia da paciente. Então tá aqui, ó, bonitinho, ó. Bem aqui a divisão da hemicavidade do útero bicorno, hemicavidade direita limpinha e hemicavidade esquerda com o pólipo. Parabéns aí pro colega do ultrassom, não tenho o nome dele aqui, senão eu falaria. Mas assim, bonitinho, e isso aí ajuda muito. É fundamental? Não, mas facilita demais a vida e recomendo para o colega ultrassonografista que faça os exames, dê um diagnóstico igual desse colega, que apesar da dificuldade de imagem, tal, colocar, você coloca lá a localização do pólipo dentro do possível, que ajuda bastante pra gente. Tá? Vamos parar de pólipo, porque pólipo é onde a esteroscopia reina meio quase que absoluta, e vamos para as partes onde realmente a gente pode ter um ganho importante juntando a esteroscopia com a ultrassonografia. A primeira delas é o mioma. No mioma, a ultrassonografia é maravilhosa, ela ajuda demais, ela é fundamental, e tá aqui. Onde? Principalmente nos miomas, o figo zero é importante também. Se você, esteroscopista, não pede para avaliar, eu vou te mostrar daqui a pouquinho uma coisa que a gente pode, às vezes, comer bola e dar uma dor de cabeça grande. Figo 1 e figo 2, que tem cometimento miometrial, é importante a gente avaliar. Principalmente também nos casos em que a gente, às vezes, tem dificuldade em avaliar. Então, vamos começar a limitação da esteroscopia. A primeira delas é aquele mioma figo 2, em que ele abaula discretamente a cavidade, né? Ele abaula o endométrio, só que eu não enxergo por quê. Porque na hora que eu distendo a cavidade com o meio de extensão, essa pressão empurra o mioma para baixo e eu como bola. Vou te mostrar esse exemplo daqui a pouquinho. Então, esse aqui é um exemplo clássico meu, tá? Nesse caso, eu não consegui enxergar esse mioma, era um G2, figo 2, em que a doutora Eliana, lá da clínica City Rinode, mostrou para mim. Esse mioma eu sempre mostro como clássico. Por quê? Porque eu ia lá e olhava e ela falava, tá lá, e eu não tá. E o que eu aprendi? Eu aprendi que a gente pode comer bola se a gente não prestar atenção nos detalhes. E esse é um detalhe importante. Então ela me deu uma localização direitinha do mioma, e eu fui lá caçando bonitinho o mioma, e ele estava lá. Então, fazendo o corte bonitinho, achei ele sem ter grande dificuldade, sem lesar muito o miométrio, e olha lá o mioma bonitinho. E aí, com a técnica adequada de empurramento, de massagem uterina, fomos tirando ele devagarzinho. Então, é fundamental que dê a localização, que dê a distância, dê tudo direitinho, que já vou falar, para a gente poder facilitar e tornar conclusiva a nossa cirurgia. Esse caso aqui também foi um caso que aconteceu semana passada, a Raquel foi maravilhosa comigo, vou parar só um pouquinho aqui o vídeo para explicar. Essa paciente, ela já tinha feito uma esteroscopia em janeiro, a gente está hoje em março, e não tinha visto nada. A doutora Raquel,
fez um ultrassom, bem, olha que imagem bonita aqui, um ultrassom 3D, e ela viu o quê? Que o mioma ela baulava a cavidade, parede lateral direita, aqui bem próximo do corno, tá? Fui fazer meu exame de esteroscopia, vou voltar um pouquinho, e assim como a colega que fez o exame antes, também não vi nada. Já sabia desse exame anterior, o que, que eu fiz? Fui lá e reduzi a pressão. Isso aqui é a minha pressão com o endomate, estava cerca de 10 a 15 minutos de mercúrio. Não vi nada. O que, que eu fiz? Chamei a ajuda da colega ultrassonografista aqui, doutora Raquel. Isso aqui a gente estava com a paciente sobre sedação, era um exame mais diagnóstico, né? Aí eu cheguei e falei, pô, vamos tentar tirar? Vamos. Tinha cerca de 1,5 cm mioma. Encostei a ponta da minha tesoura no mioma, ela falou, Tiagão, é aí. Abri a cápsula e fui conseguindo tirar ele aos pouquinhos. No final, caiu o mioma inteiro, fui seccionando ele aos pouquinhos, tirei o mioma todo, tá aqui, ó. Esse frasquinho aqui tem cerca de 1,5 cm, foi o mioma inteirinho aí embora. Deu bastante trabalho, demorou uns 30, 40 minutos com o paciente sedado, mas foi super bem. Usamos 2 ou 2,5 litros de soro fisiológico, conseguimos tirar todo o mioma e já agilizamos aí a vida dessa paciente que tem um desejo reprodutivo. Então, a gente tem que entender que muitas vezes a gente não vai conseguir resolver e nem diagnosticar adequadamente sem a ajuda das outras técnicas juntos, tá? Eu sou um cara que eu sou realmente apaixonado aí nesses casos de ter a ajuda do ultrassonografista, que me ajuda demais. Então, quais são as informações que eu quero que o ultrassonografista me dê? O manto é maravilhoso, é fundamental, e aí, se não der o manto e eu operar, eu posso, às vezes, criar grandes acidentes, no caso, a perfuração. O que é o manto externo? É a distância do mioma até a serosa. Por que isso é importante? Para eu saber até onde eu posso cortar, quanto que eu posso ficar preocupado, quanto que eu posso trabalhar tranquilo, qual que é a sacada. Na literatura varia, tem gente que fala em 10 ou em 5 milímetros a distância segura para operar. Tem bastante discussão sobre isso, tem alguns trabalhos legais falando que inclusive esse manto ele muda durante a cirurgia, conforme a gente vai abrindo a cápsula, ele vai pulando para fora, esse manto vai aumentando, tá? Então, a gente não precisa ficar talvez tão preocupado com isso, é assunto para a gente discutir em outra situação. E o manto interno, eu acabei botando aqui como um plus para casos de laparotomias e laparoscopias, em que a distância do mioma, se ele tivesse aqui para baixo, até o endométrio. Por que isso é importante? Para o colega ficar mais esperto na hora de saber se por acaso ele vai invadir ou não o endométrio, se necessita uma avaliação esteroscópica depois, para tomar mais cuidado com o ponto, de não enfiar o ponto no endométrio, e danificar a cavidade endometrial. Então, esses dois dados são importantes. Ah, mas se o mioma for submucoso, qual que é o manto interno? Você não vai colocar manto interno porque ele já está acometendo o endométrio. Ah, e se o mioma ele vai até a serose? Ele também não tem manto externo. Por quê? Porque ele está encostado na serose, ele está ultrapassando. Então, você vai colocar lá. O mioma encosta na serose, o mioma ultrapassa a serose. Eu, como esteroscopista, você vai falar, opa, encosta na serosa, não vou fazer isso, vou mudar minha técnica e tratar de outro jeito. O tamanho e a localização são também muito importantes. Por quê? Para eu saber se o mioma que você colocou é o mioma que eu estou vendo. Então, por exemplo, você chega lá e dá o laudo. Paciente com mioma G1 de 2 centímetros. Eu entro na cavidade e eu vejo o mioma, sei lá, G0 de 2 centímetros. Eu falo, pô, o cara errou e tal. Só que o que você viu estava na anterior e o que eu vi estava na posterior. A gente deu algum conflito. Será que o mioma que você falou, às vezes ele não está baulando e por causa da pressão não enxerguei direito? Então, na hora que você coloca o tamanho, a localização e a penetração dele, se é G0, G1, G2 ou FIGO 0, 1 e 2, eu consigo entender e localizar se o mioma que você colocou bate com o meu exame ambulatorial, tá? Para os colegas esteroscopistas, sempre faço o exame ambulatorial antes, se possível, porque às vezes a gente consegue tratar essa patologia antes, ou às vezes a gente consegue também abrir a cápsula e transformar miomas G0, G2 em G1 ou G0, ou G1 em G0. Isso ajuda muito aí o procedimento. E também, às vezes, a gente bater, porque existem alguns casos em que a gente não tem mioma, não tem alteração, e a gente faz um procedimento desnecessário cirúrgico, sendo que a gente poderia ter dado já o diagnóstico prévio ambulatorial. E quais são os grandes perigos aqui? Nosso mioma boneco de neve, que é aquele que se esconde, e o nosso mioma que está encostado na serose. Então, por exemplo, aquele mioma que você acha que é um G2, né, que está bonitinho, às vezes ele não é um G2, não é um FIGO 2, ele é, se não me engano, FIGO 5, ele vai até a serose, ele atravessa. É um 2 a 5, ele vai lá
e pega tudo. Se eu tiver falado errado, vocês me corrigem aqui embaixo e já peço desculpa, tá? Porque passou do Figo 2, eu já não me lembro corretamente. E aqui o boneco de neve, qual que é o problema dele? É aquele mioma G0, G1, que você fala, pô, isso aí tá no papo, vou lá, sossegado, sem problema, tá eliminado. E na hora que você corta o mioma, aparece, da cabeça do mioma, ele aparece o corpão dele lá, te atazanando a vida. Quando aparece dentro da cirurgia, menos mal, porque você ainda percebe que consegue tirar ele inteiro, ou às vezes uma parte. Pior é quando aparece depois de 1, 2, 3 dias. Então, se tiver paciente vendo, isso pode acontecer. Para os colegas, é bom orientar que isso às vezes pode acontecer quando tem mioma próximo. Porque a hora que a gente tira o mioma de cima, a gente abre uma fragilidade no miométrio e possibilita a chance de miomas que estiverem próximos, ou no caso embaixo, pular e cair na cavidade. Tá? Então isso é um problema que pode acontecer, e o nosso colega ultrassonografista, quando faz seu exame lá, seu ultrassom, e fala que tem, olha, tem um mioma G0 onde se mostrou, mas logo abaixo tem um outro, toma cuidado que ele provavelmente ele vai acabar sendo empurrado em direção à cavidade uterina, e se não for no momento da cirurgia, ele vai acabar caindo depois. Então toma cuidado e já avisa o paciente antes. Vamos agora para a sinéquia, então, nosso último tema aqui dessa primeira aula, em que qual a limitação da esteroscopia? A visualização. A sinéquia é muito ruim para a gente, em casos extremos. Nesse caso aqui, por exemplo, dá para a gente ver, quando a gente consegue enxergar ósteo, a gente consegue usar como ponto de referência e a gente se encontra dentro da cavidade. O problema é quando a gente perde o ponto de referência. Então essa é a nossa limitação. E a limitação do ultrassom é não ter a possibilidade de distensão. Então, nesse caso aqui desse ultrassom, nosso colega Pedro, da clínica City, ele mandou para mim como laudo de quê? Ele falou assim, Tiagão, tem algo alterado aí. Não sei se é um pólipo, não sei se é um mioma, provavelmente ou é um pólipo ou uma sinéquia. Ele falou, não está certo e manda para investigação. Foi perfeito. Tá? Foi o que ele estava suspeitando, porque causava uma retração. No final acabou sendo aqui realmente uma sinéquia. A ideia dele também ia muito mais forte em sinéquia pelo histórico da paciente de ter um esvaziamento uterino em situação obstétrica, que aumenta a chance de sinéquia. Então a gente pode utilizar as duas ferramentas para ajudar. Eu vou falar onde que o ultrassom é fundamental na esteroscopia. Outro ultrassom feito da clínica, esse ultrassom foi feito pela Amanda, e esse ultrassom ela falou, Thiago, olha, o endométrio todo tortuoso. Essa paciente foi um pós-operatório de miomectomia aberta. Olha aqui a linha cirúrgica aqui no fundo, não tem que mexer na linha, deixa essa linha quieta aí. E eu tive a sorte nesse caso, em que na hora que eu comecei a seccionar a parede lateral, eu encontrei o ósseo esquerdo, encontrei a região cornual esquerda que não estava cometida. Lembrando, se tiver paciente aqui escutando, tá? Lembra-se, a sinéquia é uma patologia que uma grande parte a gente consegue tratar, mas exige paciência do médico e da paciente. Por quê? Porque essa paciente fez a miomectomia, fez uma esteroscopia com outro colega cerca de 1 ou 2 meses antes, voltou e tinha essas sinéquias frouxas. O resultado está indo certo. Não fique nervosa, tá? A paciente, nós temos que tranquilizar e falar, isso aqui não foi erro do colega, isso aqui não foi técnica inadequada, é assim. A gente vai lá, abre a sinéquia, veja que a sinéquia que eu estou abrindo aqui, ela quase não sangra, tem pouco vaso, então provavelmente ela vai ter que repetir esse exame daqui mais ou menos 30, 90 dias, e provavelmente ela vai ter menos sinéquia do que teve nesse momento, e vai indo assim. Está inspeção endométrio, prognóstico ótimo, mas ela tem que ter paciência e infelizmente a gente vai ter que fazer alguns exames seguidos para ir soltando essa sinéquia para ter um bom resultado, e ela vai ter. E qual é o benefício junto? O ultrassom me dá localização. Então, quando eu não enxergo, como teve nesse caso, a minha região cornual esquerda, o ultrassom consegue me mostrar a serosa. Então, se eu estiver indo com minha tesourinha e estiver chegando perto da serosa, o que o colega do ultrassom vai falar para mim? Vai com calma, vai tranquilo, para, se tá, ó, 1 centímetro, tá bom já, que é a margem mais ou menos de segurança. Tô chegando no fundo, tô meio perdido, mesma coisa. Tô cortando, o colega do ultrassom vai me avisando. Aumenta a segurança disso. Outra questão, a esteroscopia, além de fazer o tratamento, eu jogo o líquido dentro. E conforme eu vou avançando, a minha cavidade vai abrindo. Conforme vai abrindo, facilita a vida do meu colega do ultrassom. Então a gente junto, a gente vai ajudando um ao outro. Ele vai me dando segurança de abertura
E quanto mais eu vou abrindo com segurança, melhor é a visualização dele. Então, olha a quantidade de benefícios que a gente pode trazer trabalhando junto em harmonia. Eu acho, putz, maravilhoso essa questão, tá? E vou encerrar aqui com um caso bem legal. Esse caso foi uma paciente que tinha desejo gravídico, fiz uma esteroscopia nela no ambiente cirúrgico, paciente com raquianestesia, e eu não achei o trajeto adequado, eu furei o útero dela 3 vezes, furei para cima, furei para baixo, furei para o lado, não sabia mais para onde ir, não era aqueles casos que você tinha uma ideia de onde que ia, todas as ideias que eu achava certas foi para o lugar errado. O que acontece? Para o procedimento, interrompi, não vai ter grande problema, depois de 30 dias fecha, e nesse período conversei com a colega, com a médica responsável dela, e a gente fez depois de 60 dias junto, chamei ela para me ajudar, nunca tinha feito isso, esse caso deve ter cerca de 5 a 6 anos, e ela foi junto, a doutora Eliana me acompanhou nesse exame, poxa, foi assim, a mudança do procedimento, então tem nesse exame aqui embaixo o meu esteroscópio, então ela estava me guiando junto, já deixo bem claro aqui que na hora eu estava avançando, eu ia seguir perpendicular para cima, eu estava furando, ela falou, Thiago, tá errado, corrige tua mão, eu fui levantando minha mão, a hora que eu cheguei na posição certinho na entrada do colo, ela falou, Thiago, pode fazer que você tá aí, ó, o orifício interno tá na tua frente, pode ir. Outra coisa, como ela tinha uma estenose muito importante, ela juntou muco líquido na cavidade, o que facilitou a identificação. Então, na hora que meu esteroscópio estava na portinha, no orifício interno, que eu não estava enxergando, mas a ultrassonografista estava, ela falou, vai. Fui com a minha pontinha, com a minha tesourinha retinha, pau, furou. Ela foi lá e viu a minha tesourinha bem dentro da cavidade. Perfeito. Passou minha tesourinha, que tem um pouco menos de 5 frentes de diâmetro, fui fazer o quê? Entrei com o meu esteroscópio, que tinha aí cerca de 4 milímetros. E depois eu fui dilatando a cavidade dela com a vela também guiado, para ter mais segurança. Então, assim, tá com dificuldade, estenose, ambiente cirúrgico, chama um colega, um ultrassonografista, um colega, trabalha junto, que você vai ganhar demais trabalhando junto. Então, eu vou terminar essa aula como? Primeiro, entenda as limitações da sua técnica. A esteroscopia é maravilhosa, o ultrassom é maravilhoso, mas ambos têm limitações. A gente não vai resolver tudo sozinho. Sempre terão casos difíceis em que, com a ajuda do equipamento, vai facilitar a sua vida. Dessa forma, conheça as vantagens das outras técnicas, pega de vez em quando, cancela seu consultório, cancela sua agenda de ultrassom e vai com o colega lá fazer um exame. Vai lá com o colega, está fazendo esteroscopia, vai lá acompanhar o colega fazendo esteroscopia para ver se o pólipo que você diagnosticou era pólipo ou se era espessamento. Vai ver a tua falha, vai ver seu acerto. Isso é fundamental, isso é importante. Colega esteroscopista, vai acompanhar o ultrassom, senta e conversa com o colega e fala, cara, o que eu tô te mandando? Assim, pô, eu tô vindo o laudo que eu não quero. Eu tô mandando o laudo errado? Porque muitas vezes a culpa é nossa, a gente não sabe às vezes mandar o laudo, às vezes a gente não sabe. E isso é uma falha de comunicação. Então, de vez em quando, vai lá, bate um papo com o colega para entender o que é. E assim, e o último é trabalhar emocional. Essa foi a forma mais educada que eu coloquei para, tipo, desse do tamanquinho, cara. Veste a sandalinha da humildade. Tenha a capacidade emocional de entender que nem sempre você vai conseguir resolver tudo. E você puxar algum colega preparado vai facilitar a vida. E a gente vai conseguir, dessa forma, alcançar o nosso principal objetivo, que é resolver o problema da paciente. Então, toda vez que eu chamo as colegas da clínica, que eu chamo a doutora Eliana, a doutora Raquel, a doutora Amanda, a doutora Bárbara, o Pedro, a Suene, a Lili, pô, todo mundo que está lá dentro, que vai lá comigo, que fala, para a agenda por alguns minutos e sobe, o objetivo nosso é resolver o problema da paciente. E dessa forma a gente resolve, a gente tem mais eficiência e não lembro de ter tido uma perfuração com a ajuda do ultrassom. Por quê? Porque ela é minha limitadora. Ela vira e fala, Thiago, tá bom, para de cortar, se você cortar mais 5 minutos não vai chegar na serosa. Então, esse é o foco final. Agradeço imensamente pelo convite da comissão organizadora aqui do evento, da 6ª Jornada Alagoana. Aguardo aí a 7ª jornada. Já faço a propaganda de vocês para daqui 2 anos, para quem é da região, maravilhoso, o local maravilhoso, o ambiente, o programa científico muito bom, tá? Conselho demais a vir. Agradeço demais também a Indomácia por ter
me ajudado a vir para cá. Foi muito bom e pode ter certeza que não só fiquei feliz por ter participado aqui, mas assim, eu já ganhei demais com as duas aulas de ontem em conhecimento da questão ultrassonográfica. E daqui para frente eu vou começar a compartilhar um pouquinho mais com vocês. Logo mais eu vou soltar a segunda parte da aula, então até logo, tchau!